Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã que está presente aqui nesse templo de manhã, aqueles que estão trabalhando aqui na Igreja do Senhor, servindo ali na transmissão dos cultos, na música, no louvor, nos instrumentos. Graça e paz ao meu querido irmão que está em casa nessa manhã, acompanhando esse culto de forma online. Entregando esse culto ao Senhor de forma online, né? Porque nós não podemos assistir um culto, nós não podemos participar de um culto, nós temos que entregar o nosso melhor a Deus. Mesmo que isso seja de forma online em nossa casa, nós precisamos estar com o nosso coração rendido ao Senhor, com os nossos corações entregues ao Senhor, para que o nosso culto seja o melhor, porque Deus é merecedor do melhor. Nós precisamos entregar a Ele aquilo que realmente vem enaltecer a sua glória, o seu louvor, para o seu louvor. Coube a mim, nessa manhã, trazer a reflexão para a igreja. Nosso pastor Antônio, assim como o pastor Rodrigues já disse, está no seu período de férias. Aliás, o seu merecido período de descanso, depois de um ano de 2020, né, onde tantas coisas novas aconteceram, precisamos nos adaptar a tantas coisas. Aqui, enquanto igreja, quanta inovação aqui na igreja, né? O fato de estarmos aqui nessa manhã online, quanto serviço, ou seja, na verdade, essa rotina de transmissão online dos cultos, das atividades da igreja, ela acaba exigindo bem mais daqueles que estão aqui, dos pastores, de todos aqueles que trabalham. Eu tenho certeza que para você também, enquanto pessoa, enquanto filho de Deus, muitas coisas mudaram na sua vida nesse ano de 2020. Tenho certeza que você teve que se adequar a tantas coisas. Uma delas é essa, de nos adaptarmos a essa rotina do online, que hoje está tão presente em nossos dias e foi de uma forma assim tão rápida. Nós tivemos que fazer essa adaptação do online, do trabalho home office para alguns. Isso faz parte, então são coisas, de uma certa forma, boas que nos aconteceram no ano de 2020. Apesar de estarmos vivendo um ano atípico, onde quantas pessoas perderam aí seus entes queridos, quantas pessoas sofreram, quantas pessoas sentiram negativamente aí o peso desse tempo de 2020 que nós vivemos, quantas famílias que tiveram que se readequar nesse modelo, com os filhos estudando em casa, com os pais trabalhando também de forma home office em casa, tempo de adaptação, tempo realmente de aprendizados, de novos aprendizados, muitas coisas, muitas famílias, muitas pessoas tiveram nesse período aí problemas de relacionamentos. A gente já disse aqui em outras vezes quantos casamentos foram ao divórcio nesse tempo de pandemia, porque não se adaptaram à rotina, à nova rotina trazido, que esse vírus nos trouxe. E como também já dizemos aqui, que às vezes é muito fácil, né, jogarmos aí o peso das nossas desilusões, né, das nossas dificuldades para o vírus, né, para o corona. Mas, como já dizemos aqui também, outras oportunidades. Na verdade, esse tempo mostrou para que pudéssemos ver o nosso interior, né? Muitas vezes as coisas já não estavam bem conosco, ou mesmo em nosso lar, e o vírus ele simplesmente trouxe aquilo que às vezes já estava escondido, e que veio à tona nesse período em que os relacionamentos tiveram que ser realmente colocados à prova. Eu quero trabalhar nessa manhã, aqui com a igreja, um tema, o nosso tema vai ser Tempo de Recomeço, 2021, tempo de recomeço, tempo de
muitas vezes termos que readequarmos as nossas vidas e também tempo de fazermos aquela análise profunda de nosso coração e ver aquilo que não está legal, aquilo que nós precisamos mudar. 2021, Deus está nos dando uma nova chance. Deus está nos dando uma chance de recomeçarmos. E eu quero compartilhar com os irmãos o nosso texto base para a mensagem dessa manhã, livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, um texto bem conhecido de todos, que é a primeira parte do Sermão do Monte de Jesus Cristo. Jesus fez esse sermão que vai até o capítulo 7, que está dividido aí em 3 partes, e essa primeira parte são as bem-aventuranças. E nós vamos trabalhar esse tema, então, nessa manhã, tempo de recomeço, com base no Sermão do Monte, com base nas bem-aventuranças de Jesus. Você que está acompanhando aí com a sua Bíblia, então vamos iniciar a leitura do texto, a partir do versículo 1. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-las. Jesus disse: felizes as pessoas que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeita. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Está mais uma vez orando nesse momento. Paizinho, nós te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra que nós acabamos de ler nesse momento, pela tua palavra que é sempre viva e eficaz, capaz de transformar os nossos corações, transformar as nossas vidas, ó Pai. Nesse momento, meu Deus, eu te peço que o teu Santo Espírito esteja preparando os nossos corações para que junto possamos refletir acerca desse texto que acabamos de ler. Espírito Santo de Deus, ministra na minha vida, ministra no coração de uma forma singular a cada um que está acompanhando o culto nessa manhã, que está entregando o seu culto ao Senhor nessa manhã. Em teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Quero iniciar então essa reflexão, a gente fazendo aqui uma análise ou em cima dos principais versículos desse texto que nós lemos, e o primeiro dele, o versículo 3, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Algumas versões da Bíblia, algumas traduções vão trazer essa tradução do felizes como bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que sabem que são espiritualmente pobres. Eu quero trabalhar um pouquinho o que significa ser esse bem-aventurado. Bem-aventurado, podemos trazer aqui, traduzi-lo como seja algo que seja mais que feliz. É algo bem além de feliz.
Até porque o ato de sermos felizes, ele está atrelado à felicidade. E muitas vezes nós atrelamos a nossa felicidade a um sentimento, ele é um sentimento e que às vezes está ligado a alguma característica interna, ou seja, a pessoa para ser feliz, a pessoa para ter a felicidade, ela precisa, de repente, ter sucesso profissional, ela precisa ter sucesso na sua formação acadêmica, ela precisa ter sucesso familiar, e que Jesus está nos dizendo aqui, que esse bem-aventurado, esse feliz que ele nos traz nesse texto, é muito mais do que isso, é muito mais do que nós sermos felizes, muito mais do que nós termos uma carreira profissional realizada, muito mais do que nós termos uma família estruturada ou algo assim. Bem-aventurados aqui, ele se refere ao bem de estarmos máximo e alegria espiritual exclusiva daqueles que têm parte na salvação em Cristo Jesus. Este é o significado do bem-aventurados que nós trabalhamos e tratamos aqui nesse texto, ou seja, bem-aventurados é aquela pessoa que independente do que ela esteja passando, independente do que ela está vivendo, ela tem parte no reino dos céus, porque um dia ela aceitou Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Essa sim é uma pessoa bem-aventurada. Às vezes nós estamos acostumados a pensar na vida eterna como algo... não pensamos nisso dessa forma temporal, né? Porque nós estamos acostumados ao aqui e agora, e o máximo pensamos até amanhã. E quando a gente olha para a vida eterna, né, o que é a nossa vida nesse momento, diante daquilo que nós vamos viver ao lado do Senhor na eternidade, né? Então, ou seja, nós estamos na linha do tempo aqui, a nossa vida aqui na Terra, ela é um pontinho muito pequeno aqui no início, ou seja, toda a nossa eternidade aqui na frente. Então, a gente não consegue imaginar, não consegue medir o que venha a ser isso. E é isso que Jesus está tratando aqui dessa bem-aventurança, desse bem-aventurado. É essa pessoa que tem essa certeza que ela é feliz, que ela é bem-aventurada, porque ela vai passar a eternidade ao lado do seu Criador, ao lado do Pai, ao lado de Jesus, né? Em contraposição ao que Jesus está dizendo aqui, bem-aventurado os que são espiritualmente pobres, essa relação aqui não tem nada a ver com aquela pessoa que é pobre de, vamos dizer, de riquezas materiais, mas sim essa pobreza que é a pobreza espiritual. Que é essa pobreza espiritual? Muitas vezes aqui é o fato de nós sermos orgulhosos, de nós sermos autossuficientes, de acharmos que nós mesmos somos os donos do nosso destino, nós mesmos que somos o dono da nossa vida, que nós podemos realizar tudo isso da nossa forma. Então, esse é o significado desse espiritualmente pobre. Podemos dizer que ele se contrapõe à pessoa orgulhosa, à pessoa autossuficiente. Pois o reino dos céus é delas, e o reino dos céus não é algo que nós podemos merecer pelos nossos boas ações, porque nós fomos bonzinhos durante a nossa vida. O reino dos céus nós não merecemos, nós não conquistamos pelas nossas próprias forças. O reino dos céus, nós vamos ganhá-lo de uma forma misericordiosa de Deus, a graça de Deus. É assim como tivemos aí uma aula que estudamos no nosso curso, no último semestre da IBD, que tinha uma aula lá, né, da graça, né, a graça da salvação. Ou seja, então o reino dos céus não tem nada que nós possamos fazer que nós venhamos a merecer o reino dos céus, mas sim é um presente de Deus, é um presente do Senhor para as nossas vidas. Então, felizes as pessoas que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Nós já vimos aqui que ela se contrapõe àquela pessoa, o orgulhoso, aquela pessoa autossuficiente. Ele não é espiritualmente pobre. Então, logo, espiritualmente pobre é aquela pessoa que reconhece que ele precisa de Deus. É aquela pessoa que ele reconhece que ele não é Deus. Ele admite que ele é impotente
para controlar a sua tendência de fazer as coisas erradas. Porque é isso que a nossa carne nos leva, assim como Paulo também diz lá em Romanos 7,18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, mas não realizá-lo. Eu até quero fazer o bem, mas a minha carne é mais forte que isso. E aí, se não for por Deus, realmente nós estamos perdidos. Então, pessoas espiritualmente pobres são aquelas que reconhecem que precisam de Deus, são aquelas que reconhecem que precisam da graça do Senhor, são aquelas que admitem que elas, por si só, elas não vão conseguir fazer o que é bom, que elas precisam realmente de Deus. Versículo 4, que nos diz: felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Acredito de todo o coração que Deus existe. Acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que Ele tem o poder de me ajudar nas horas mais difíceis, naquelas horas de necessidades. O Senhor está comigo. Que privilégio é esse nosso, né? De sabermos que Deus se importa comigo, Deus se importa com você, Deus se importa com a sua igreja. Que privilégio nosso é saber que Deus sabe daquilo que nós precisamos, antes mesmo de nós pedirmos. Ele já conhece, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe daquilo que nós precisamos. Mas se Ele já sabe, então nós podemos perguntar: se Ele já sabe, por que eu tenho que pedir para Ele? Se Ele já sabe o que nós precisamos. E a resposta é que Deus, o nosso Pai, Ele é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar comigo, Ele quer se relacionar com você. Nosso Deus, Ele gosta, Ele quer esse relacionamento sincero de nossa parte. E aí, muitas vezes, esse relacionamento, ele se dá de várias formas. Como que nós podemos nos relacionar, nos aproximar com Deus? Através da leitura da sua palavra. Nós vamos nos relacionar com Deus ouvindo a ministração do Senhor nos nossos corações, seja através dos cultos, das canções, seja através... Deus usa várias formas para falar conosco. Nós vamos nos relacionar com Deus através da nossa oração, do nosso tempo de oração. Quantas vezes Deus fala conosco, né? Deus tem falado conosco, tem nos mostrado áreas de nossas vidas que nós precisamos mudar, áreas de nossas vidas que precisam ser readequadas. Quantas vezes nós já ouvimos isso em pregações aqui na igreja, quantas vezes já ouvimos exortação de Deus, às vezes até na célula em que nós estamos participando, nos tempos de renovos que nós fazemos aqui na igreja. Mas o tempo passa, Deus fala conosco, nós entendemos, o tempo vai passando e nós acabamos deixando aquilo de lado, e daqui a pouco nós estamos fazendo as mesmas coisas, praticando as mesmas iniquidades, deixando com que o orgulho tome conta do nosso coração e nós não mudamos. Por que acontece isso? Por que será que acontece isso? E aí, muitas vezes, o resultado de tudo isso é que nós vamos colher o quê? Vamos colher derrotas em nossa vida, né? E aí, na maioria das vezes, né, muitas pessoas, quando começam a colher os efeitos desse não ouvir o que Deus tem para lhe dizer, ainda acaba o quê? Muitas vezes acaba culpando, né, o líder de célula, que esse líder ele não é bom para mim. Às vezes ele acaba culpando o pastor, porque se o pastor tivesse falado comigo, né, ele acaba culpando muitas vezes a igreja, porque essa igreja não me atende. Só que Deus falou de tantas formas, Deus tentou, através de várias formas, nos exortar, e aí nós fizemos o quê? Não mudamos, não seguimos as orientações de Deus, porque às vezes é mais fácil seguirmos do jeito que está, porque mudança, às vezes, dói. Ou ainda outras vezes, né, nós justificamos essas derrotas. Mas por quê? Você não sabe o que aconteceu comigo quando eu era criança, você não sabe o que aconteceu comigo lá no passado.
Porque eu sofri bullying na escola, então acaba acreditando o fato de não usufruir das bênçãos do Senhor, as situações ou mesmo coisas do nosso passado. Bem-aventurados são os que choram e os que estão, e aí como nós vimos lá no início, quem são os bem-aventurados? Os bem-aventurados são aqueles que têm parte no reino de Deus, são aqueles que têm um relacionamento com o Senhor, e estes sim, a estes que têm um relacionamento com o Senhor, a estes que ouvem as instruções do Senhor, que seguem as correções do Senhor, a estes o Senhor consolará. É a promessa de Deus, é para aqueles, é para aqueles que estão com Ele, né? A estes o Senhor irá propiciar meios para que possam desfrutar da cura para as suas feridas emocionais, daquelas feridas que muitas vezes trazemos lá do nosso passado, a esses que estão dispostos a abrir o seu coração, deixar o orgulho de lado, a estes sim, o Senhor irá consolar. Salmo 73, 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Quando nós estamos com o Senhor, quando nós temos de fato um relacionamento com o Senhor, nós recebemos a força para encarar, nós recebemos a força para superar os nossos medos, para superar os nossos traumas, e ao mesmo tempo para abandonar as nossas práticas de iniquidades, abandonar o nosso estilo de vida profano, né? Estilo de vida. Só existe dois tipos de estilo, não existe um estilo no meio termo, né? Ou você mantém um estilo de vida santo ou profano, né? Estilo de vida santo está direcionado pela palavra de Deus, pelo Senhor. Estilo de vida profano é aquele que vai contra ao que o Senhor quer dos seus filhos, ao que o Senhor quer da sua igreja. Dando sequência, ainda lá no versículo 5, agora, felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas humildes. O que será que vem a ser essa pessoa humilde? Às vezes nós podemos confundir aqui esse humilde com aquela pessoa que às vezes não teve instrução, com aquela pessoa que às vezes não tem posses, ou aquela pessoa que às vezes não tem uma posição, a gente se refere a ela como uma pessoa humilde. Mas o que nós estamos falando aqui, quando nesse contexto aqui em que Jesus nos traz, das bem-aventuranças, a pessoa humilde é aquela que seguiu aquela orientação que nós falamos lá atrás, é aquela pessoa que resolveu, admitiu que ela não tem controle sobre a sua vida e que ela precisa de Deus, ela precisa do Senhor dirigindo a sua vida. Essa é a pessoa humilde que o texto está nos trazendo aqui. E como que nós podemos entregar então a nossa vida, entregar a nossa vontade ao poder, a esse poder supremo que é Jesus Cristo? Como é que nós podemos fazer isso? Queria trabalhar 4 coisinhas aqui para a gente entender o que os caminhos, os passos para a gente chegar a essa condição aqui, de sermos considerados pessoas humildes. A primeira dela, nós precisamos entender o que isso significa. Nós precisamos, primeiramente, então, nós precisamos entregar a nossa vida, entregar o nosso caminho ao senhorio de Jesus Cristo. Nós precisamos nos tornarmos filhos de Deus. Ou seja, conscientemente, nós precisamos entender o que isso significa e nos tornarmos filhos do Deus Altíssimo. João 1,12 que vai nos dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, então qual é a condição para que nós possamos nos tornar filhos de Deus? A condição é que nós aceitemos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossa vida. É essa a condição para nos tornarmos filhos de Deus. Por mais que muitos digam por aí que todos são filhos de Deus, a Bíblia vai nos dizer que não.
todos são criaturas de Deus. Agora, filhos de Deus, esse é um direito somente para aqueles que reconhecem a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. O segundo ponto que eu queria tratar aqui nesse tema, o que é uma pessoa humilde espiritualmente. Então, primeiro, ela entendeu o que significa receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. Segundo, é o arrependimento. Essa pessoa que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, ela precisa de ter arrependimento na sua vida. Ela precisa mudar de vida. Não tem como Jesus entrar na vida de uma pessoa e não ter um antes e um depois. Tem um meio termo ali que define o antes e o depois, porque antes nós éramos do mundo, estávamos perdidos. A partir do momento que temos a Jesus, é o Espírito Santo que passa a conduzir a nossa vida. É o Espírito Santo que está conosco. E aí, a conversão genuína, ela traz o arrependimento. Nós precisamos arrepender-se dos nossos pecados, arrepender-se das nossas práticas pecaminosas, das nossas iniquidades, mudar o nosso estilo de vida, por mais que às vezes esse estilo de vida ele está enraizado em coisas que às vezes nós trazemos lá do nosso passado, situações que nós vivemos em nossos lares, e agora, quando eu conheço a verdade, quando eu descubro essa verdade, quando eu aceito a Jesus, o Espírito Santo vai falar assim: olha, isso que você fazia, que você traz aí como uma herança lá da sua família, não é isso está errado, você precisa mudar, e nós temos que estar sensíveis a esse agir do Espírito Santo em nossa vida. Então, arrependimento, Marcos 1,15, que vai nos dizer: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, creiam no Evangelho. Aceitamos a Jesus, nós estamos crendo nas boas novas, crendo no Evangelho. O próximo passo, precisamos arrepender-se dos nossos pecados. O terceiro passo, reconhecer e confiar. Ou seja, entendemos o que significa a Jesus Cristo se tornar o Senhor de nossas vidas, entendemos o que... cremos que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, e agora nós precisamos reconhecer e confiar. E nós confiamos em tantas coisas no nosso dia a dia, né? Nós confiamos quando aqueles que moram em prédio, né, ele vai descer, ele pega o elevador e ele desce sem medo, né? Porque ele está confiando na empresa que está fazendo a manutenção, que é feita de pessoas, que aquele elevador vai funcionar bem, não vai despencar lá do 10º andar até embaixo, né? Então, nós cremos, né? Quando nós passamos, o semáforo está verde ali para nós passamos no semáforo e nós cremos que as pessoas que estão vindo do outro lado, elas vão parar, né, e vai ser seguro, e por isso que nós vamos passar por aquele semáforo sem sofrer nenhum acidente. Quando nós vamos andar de avião, né, aquele negócio começa a subir, a gente crê, né, que aquilo ali não vai cair, né, porque nós cremos em pessoas, né, que estão por trás ali. Ou seja, nós cremos quando nós comemos cachorro-quente ali do Móveis Aliança, ali da esquina, nós cremos que ali está bem cuidadinho, né? O cara do cachorro-quente ali, ele, né, tem todas as instruções de saúde, que aquele cachorro-quente não vai fazer mal para nós. Então, nós estamos o quê? Crendo naquele senhor ali do cachorro-quente, que ele não vai fazer mal para nós, aquele cachorro-quente, né? Essa semana, na sexta-feira, eu estava com a Ana, a gente estava indo ali para o Xaxim, estava bem na hora do trânsito, né? Ali na Francisco Derosso, quando passa o viaduto ali da Derosso, que tem ali aqueles semáforos que entram para a direita, acho que Jardim Esmeralda, daí tem ali o Elo Box ali, e aí tinha um ônibus na nossa frente do carro, né? Eu fiquei parado aqui, né, atrás do Elo Box, o ônibus já estava na sequência, e aí veio um carro, né, com uma mulher dirigindo da outra rua, ela entrou, que ela queria entrar para vir aqui para o centro, né? Só que ela não tinha visão nenhuma, né, do que se estava vindo o trânsito de lá, não estava, e ela ficou parada ali no meio, né? Eu, como estava tendo a visão, que não estava vindo nenhum carro lá do outro lado, eu fiz assim para ela: pode vir. E ela veio sem medo, ou seja, ela confiou em mim, né? Ela entrou sem medo na rua, fez a conversão, porque eu dei o sinal para ela, né? Pode vir, que não está vindo carro nenhum ali do outro lado, e ela passou. Então, vocês viram como é tão fácil, né, a gente confiar no outro, em outras pessoas, confiar em outros sistemas. E aí, por que será que é tão difícil a gente confiar em Deus? Por que será que é tão difícil a gente confiar em Jesus, confiar na sua palavra, confiar que Ele
realmente vai cuidar de nós, que a sua vontade é a melhor para a nossa vida. Por que que nós confiamos em tantas coisas e não conseguimos, muitas vezes, entregar o nosso caminho, entregar a nossa vida, entregar o nosso destino ao Senhor? A reflexão que eu quero deixar para você fazer aqui nessa manhã. E finalizando, né? Então, o quarto passo aqui dessas pessoas humildes é a nova vida. E a nova vida nada mais é, quando nós ganhamos essa nova vida, quando nós entendemos todos esses passos que nós falamos aqui. Primeiro, que é entender o que significa ter a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Depois, arrepender-se dos nossos pecados. Depois, ter arrependimento. Depois, reconhecer e confiar que é o Senhor que cuida de nós, que cuida dos nossos caminhos. Isso sim é ganhar a nova vida. Isso é ter a nova vida em Cristo. Este é o caminho para que possamos desfrutar do que Deus nos tem prometidos. E é o que? Sermos humildes. Humildes a ponto de confiar os nossos caminhos ao Senhor. Dando sequência lá no versículo 6, felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm fome e vontade de fazer a vontade de Deus. Ou seja, verdadeiramente, quando eu entrego o comando da minha vida a Deus, eu preciso estar atento para ouvir a sua voz e fazer a sua vontade, corrigir os rumos da minha vida quando o Senhor nos exorta. Nós precisamos estar atentos a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos estar atentos para entender o seu propósito, o seu querer para nossas vidas. É a mesma coisa que nós precisamos pedir humildemente que Deus remova os nossos defeitos, remova o nosso defeito de caráter e voluntariamente nos submeta a cada mudança que Jesus quer que nós façamos. Esse é o efeito desse versículo que nós estamos lendo aqui. Felizes as pessoas que têm fome e vontade de fazer a vontade de Deus, pois Ele deixará completamente satisfeita. Olha que promessa bacana aqui do Senhor para nossas vidas. Ele as deixará completamente satisfeitas. Dando sequência no versículo 7, felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Quando a gente fala aqui de uma pessoa misericordiosa, muitas vezes a gente faz a relação com aquela pessoa que pratica boas ações, que tem um coração misericordioso, que está atento às necessidades daqueles que estão ao nosso redor, né? As pessoas que se envolvem, né, com as obras de ação social da igreja, que, né, o pastor Rodrigues falou aqui no início da necessidade aí da gente arrecadarmos aí as cestas básicas. Às vezes a gente faz essa confusão no misericordioso nessa linha, aqueles que estão envolvidos nessa obra da igreja. Mas eu queria te dizer que nesse contexto aqui, o misericordioso, ele não é só isso. Porque isso de fazer as boas ações, de estar cuidando um dos outros, todo mundo faz. Ainda essa semana, eu estava vendo de uma organização, que eu não vou dizer aqui qual é, que teve um encontro com o nosso prefeito, né, uma organização, e nesse encontro eles se colocaram para o prefeito um projeto onde eles vão fornecer sopa, vão fornecer alimentos para os mais pobres, ou seja, então isso não é uma característica de nós enquanto cristãos, isso é uma característica de nós enquanto criatura de Deus, né, de estar ajudando ao próximo. Então esse misericórdia aqui não é isso, e isso até os incrédulos fazem. Então não é um privilégio nosso ser misericórdia só ajudando com a cestinha básica, né? Isso, até os incrédulos, eles fazem isso. E digamos que muitas vezes eles fazem muito melhor do que nós enquanto nos denominamos cristãos. Esse ser misericordioso em que Jesus está falando aqui é aquela pessoa que o ofenderam. Isto é ser misericordioso nessa visão que o Senhor está nos trazendo aqui. Quantos cristãos, né, que cultivam em seu coração ódio, que cultivam em seu coração rancor, amargura, porque um dia
ele foi ferido por uma pessoa. Um dia, lá em 1900, em Guaraná, com bolinha, alguém fez uma coisa para ele, e ele guardou aquilo no fichário lá do coração dele. Passou 30 anos depois, né, vai falar daqui, não, essa pessoa é a seguinte, mas lá em 1950 e alguma coisa, ele fez isso, isso, isso. Quantas vezes nós agimos dessa forma, né? Ou seja, às vezes esse discurso do perdão, ele é muitas vezes da boca para fora, nós não praticamos, né? E o desafio aqui do Senhor aqui, que nós sejamos misericordiosos uns com os outros, que nós examinemos os nossos relacionamentos, que nós possamos oferecer perdão àqueles que nos fizeram mal e reparando também os danos que muitas vezes nós causamos a outras pessoas, seja através das nossas palavras, seja através das nossas ações, sejam através das nossas atitudes. Muitas vezes nós magoamos as pessoas, nós fazemos mal a outras pessoas e aí nós também precisamos reparar esse dano. Todos nós queremos o perdão de Deus, não é mesmo? Todos nós queremos o perdão do Senhor, até porque Jesus Cristo, todos nós queremos ter esse perdão que Jesus Cristo morreu lá naquela cruz para nos libertar dos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. Então, nós queremos o perdão do Senhor. Só que muitas das vezes, quando nós precisamos liberar o nosso perdão para uma outra pessoa, daí tem sempre o quê? Tem sempre o mais, né? Mas eu ainda não estou preparado, esse não é o tempo, no tempo certo. Eu queria te dizer, se você for esperar o tempo certo, isso nunca vai acontecer. O tempo certo nunca vai chegar. Por quê? Porque perdão é uma decisão. Eu decido que a partir de hoje eu vou perdoar aquela pessoa. Então eu decido. Não é fácil? É difícil? Sim, é difícil. Mas quando você está com o Senhor te dará forças e Ele vai te conduzir nesse processo. De tal forma que vai chegar em um momento que você vai lembrar daquela situação, lembrar desse fato, e isso não vai te causar mais nenhuma dor, porque você o quê? Conseguiu tratar aquilo no seu coração. Aquilo está tratado no seu coração. Então, esse é o processo de perdão. Também não vamos esquecer, né? Porque muitas vezes pessoas tendem a relacionar o perdão como algo que você esquece. Você não esquece aquilo que aconteceu, né? Perdão não é amnésia, né? Então, você vai lembrar daquilo, né? Mas você vai lembrar daquilo de uma forma que o seu coração não vai estar mais magoado quanto aquilo, né? Você não vai usar aquilo como desculpa ou como outra coisa qualquer aí para não liberar o seu perdão. Dando sequência ali no versículo 8, felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que têm o coração puro. Aqui o Senhor está pedindo para nós, para que nós possamos abertamente analisar, para que nós possamos abertamente confessar todas as nossas falhas, primeiramente a mim. Como que eu faço isso? Confessar as minhas falhas, confessar as minhas falhas de caráter a mim mesmo. É reconhecendo aquilo que nós falamos lá no versículo 3, né? É nós reconhecermos que nós somos impotentes. É o primeiro fato para quebrar aquele nosso orgulho, né? É reconhecer que eu sou falho, que eu sou pecador e que realmente eu sou falho nessa hora, nessa área. Então, primeiramente, nós precisamos reconhecer as nossas falhas a nós mesmos, depois nós precisamos confessar esses pecados ao Senhor, confessar esses pecados a Deus. É o segundo passo, precisamos confessar esses pecados a Deus. E por terceiro também, confessar esses pecados, ou seja, compartilhar esses pecados a alguém de nossa confiança. Isso faz parte do processo de cura na nossa vida. Tiago 5,16 vai dizer, se confessarmos os nossos pecados um ao outro, o que vai acontecer? Seremos curados, não é isso? Então, Deus ele perdoa os nossos pecados, por isso que nós confessamos os nossos pecados a Deus. Deus ele perdoa os pecados. Agora, a cura, a consequência que esse pecado trouxe para a nossa vida, a consequência que ele trouxe para o nosso coração, para o nosso emocional, essa cura, ela vem como? Ela vem pelo compartilhar um com os outros. Mas eu posso sair também compartilhando a minha vida com qualquer pessoa? Não, né? Você tem que compartilhar a sua vida com pessoas de sua confiança, né? Tem que compartilhar
a sua vida com pessoas que realmente vivam da mesma fé que você. E aí, nós temos aqui na nossa igreja, você pode procurar o seu líder de célula, você pode compartilhar o seu supervisor de célula, nós temos os nossos pastores, né, do colegiado também, que podem ser procurados para esse processo, né? A nossa igreja, ela promove, né, os tempos de renovo, que é um local onde são tratados, né, um retiro espiritual, onde nós tratamos de todas essas situações em nossas vidas. É um retiro espiritual de cura, é um retiro espiritual de libertação, e que pela graça de Deus, esse ano nós vamos fazer 2 retiros em nome de Jesus. Nós vamos fazer o renovo de homens em julho, e vamos fazer o renovo de mulheres lá em outubro, né? Em outubro. Então, pela graça de Deus, se Deus quiser, nós vamos ter os nossos tempos de renovo nesse ano. E ainda, a partir agora do próximo mês, a partir do mês de fevereiro, nós estamos também trazendo uma nova ferramenta aqui para a igreja. Por isso que eu direcionei o início da nossa mensagem lá como tempo de recomeço. Esse é o nome da ferramenta que nós estamos trazendo aqui para a nossa igreja, a partir agora, já do início de fevereiro. É o tempo de recomeço. É o tempo de olharmos para dentro de nós mesmos, para olharmos para as nossas falhas, para o nosso estilo de vida, para receber do Senhor aquilo que nós precisamos mudar em nosso coração. Tempo de recomeço, ele vai estar baseado, todo ele em cima desse texto que nós lemos aqui hoje, em cima das bem-aventuranças de Jesus. Nós vamos trabalhar a nossa vida em cima desse texto das bem-aventuranças de Jesus. O tempo de renovo vai tratar o quê? É um discipulado somente para aqueles que estão chegando na igreja? Também, mas tempo de recomeço será um discipulado para todos nós que precisamos tratar algo em nossa vida. Muitas vezes é muito fácil nós apontarmos, né, dizer assim, aquele irmão ali, ele tem um problema com o vício de álcool, né? Ele tem um problema com o vício de drogas, porque aquilo está aparente, né? Mas e os nossos vícios que estão lá dentro de nós, que não são aparentes, e aí nós guardamos esse estilo de vida em nosso coração e ninguém sabe, né? Porque ele não está aparente. Então, é nessa ênfase que eu queria trabalhar com a gente, a reflexão dessa manhã, para nós olharmos para dentro de nós, para nós olharmos para o nós e, ao mesmo tempo, receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós, que é a sua cura para todas as áreas de nossa vida. E aí, dentro desse tópico que nós vamos iniciar o mês que vem, primeiramente, o tempo de recomeço ele será só para os homens, ele vai acontecer todas as terças-feiras aqui na igreja. Então, já é inclusive um recado para aquelas células que de repente se reúnem na terça-feira e que o líder da célula, ou tem alguém na célula que necessita passar por esse tratamento, então já é a dica aí para começar a alterar, né? Porque o tempo de recomeço vai ser nas terça-feiras, então talvez você tenha que alterar o dia da tua célula até para liberar você mesmo ou liberar alguém da tua célula que precisa passar por esse tempo de recomeço. Falei que a gente vai iniciar com os homens, né? Isso, vamos iniciar com os homens primeiramente, depois, na sequência, vem as mulheres, mas ainda acho que mais provável, segundo semestre de 2021, né? Esse ano vem com as mulheres. Então, fica aqui o lançamento oficial do tempo de recomeço da nossa igreja. Nos próximos dias, a gente vai estar fazendo aí a arte de divulgação, estando mais divulgado, né? E para quem é? Para todos aqueles que precisam tratar alguma coisa em sua vida. O que é que precisa ser tratado? Lá no fundo você sabe, né? O que é que precisa tratar na sua vida. E é isso que nós vamos tratar no tempo de recomeço. Finalizando, né, então, o versículo 10 aqui. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Então, o reino dos céus é dessas pessoas que sofrem perseguições. Ser cristão, estar caminhando ao lado de Jesus, estar caminhando com o Senhor, estar propenso a fazer a sua vontade, a deixar com que Ele cumpra o seu querer em nossa vida, tem um preço.
esse preço, muitas vezes, nós sofremos perseguições. Eu tenho certeza que a maioria aqui já sofreu algum tipo de perseguição, algum tipo de preconceito por se declarar cristão, por ser cristão, por valorizar alguns princípios. Então, esse é o preço que nós temos que pagar. Sim, esse é um preço que nós temos que pagar. Mas também, a alegria maior é sabermos que o reino dos céus é dessas pessoas. O reino dos céus é para essas pessoas. Já quero convidar a equipe de louvor para a gente estar encerrando esse tempo, cantando uma canção que vai tratar um pouquinho sobre isso que nós ministramos aqui nessa manhã, sobre o tempo de recomeço, né, o recomeço de Deus. Eu não sei como é que você tem vivido a sua vida até esse momento. De repente, você tem áreas aí na sua vida que precisam ser tratadas, áreas que precisam ser realmente colocadas sobre o senhorio de Jesus Cristo. Quero que você pense nisso enquanto nós estamos cantando aqui. E aí, na sequência, nós vamos estar orando e finalizando aqui esse tempo. Deus de recomeço, e a graça vence o julgamento. Tu és Deus de recomeço, e a graça vence o julgamento. Então irei
Pai, sabermos que nós temos essa oportunidade de recomeçarmos. Talvez esteja chegando agora ao Evangelho, precisa de tratamento para a sua alma, para a sua vida. Talvez você já tenha frequentado a igreja religiosamente durante toda a sua vida. Talvez você tenha sido assíduo na célula, na participação na célula, na entrega dos dízimos, às vezes canta até no coral da igreja, serve aqui no louvor da igreja, serve em algum ministério da igreja, mas talvez você esteja aprisionado com alguma situação do teu passado, alguma situação da sua vida que precisa de um toque do Espírito Santo de Deus, precisa de um toque de Jesus, precisa da cura do Senhor para as feridas que muitas vezes nós trazemos trazemos com a gente, e muitas vezes não somos o suficientemente humildes para reconhecermos, somos orgulhosos. Às vezes é o orgulho que nos prende a essas situações. Vamos estar orando nesse momento, pedindo para que o Senhor esteja trabalhando em nossas vidas nessa semana, para que essa palavra que foi ministrada aqui nessa manhã possa realmente trazer a diferença em nossas vidas. Nosso Deus e nosso Pai, grandioso és Tu, Deus, maravilhoso és Tu, Pai. Que maravilhoso, Pai, que privilégio nosso é sabermos que nós temos um Deus que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Criador da terra, dos céus e do mar, Criador de todas as coisas que existem sobre. Pai, que privilégio nosso é sabermos que esse mesmo Deus é o nosso Pai, e que os seus ouvidos estão inclinados para ouvir as nossas orações, que os seus ouvidos estão inclinados para ter um relacionamento singular comigo, com cada um dos meus irmãos nessa manhã. Que privilégio nosso, Pai, é sabermos que nós podemos adentrar a sala do Teu trono, Pai, e falar contigo, Senhor. E nesse momento, Pai, 2021 está se iniciando, Pai. Nesse momento, nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus, trabalhe, Espírito Santo de Deus, em nossas vidas, trabalhe, Espírito Santo de Deus, em nossos corações. Aponta aquilo que precisa ser mudado, aponta aquelas áreas que nós precisamos da Tua cura, a cura do Senhor em nossas vidas. Aponta, Espírito Santo, essas áreas, e que nós possamos nos desprover desse orgulho, desprover da nossa autossuficiência, que muitas vezes tem nos afastado de Ti, não tem nos permitido de viver um relacionamento contigo, não tem nos permitido, ó Deus, de ter uma vida plena contigo. Espírito Santo de Deus, trata as nossas vidas, fala conosco, mostra, nós estamos prontos para ouvir o que o Senhor quer mudar em nossa vida. Nós queremos estar no centro da Tua vontade, nós queremos que a Sua vontade seja cumprida em nossas vidas. É no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém e amém, Senhor.